Olha só, gente, como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve questões de tópicos basais, tá? Eu sei que isso pode brotar em algum momento essa dúvida pra vocês, talvez não agora, mas quando estiverem estudando, vocês podem ficar tipo assim, como é que eu faço pra resolver questões disso? Que tipo de questão é melhor, né? Pra resolver os exercícios. Que tipo de questão... Eita, eu buguei aqui. Mas enfim, qual tipo de exercício, qual tipo de questão que é interessante que você estude, que você resolva, pra você fixar melhor os seus tópicos basais. E é o seguinte, tem dois tipos de questões que são ótimos pra isso. Primeira são as questões teóricas ou questões conceituais. Isso até em física, matemática, química, enfim. O que é uma questão conceitual ou uma questão teórica, né? É uma questão que ela vai te pedir normalmente um conceito daquilo. Então, uma coisa que eu fiz bastante com os meus alunos também, pra ver quem tinha mais dificuldade e pra sanar algumas dificuldades, era colocar algumas questões conceituais, perguntando exatamente o que era aquele conceito. Então, por exemplo, vamos trazer de novo o exemplo da Joana, porque eu não canso do exemplo da Joana. A Joana, ela tem dificuldade, ela percebeu que ela tem dificuldade com a aplicação de fórmulas. Então, em vez dela pegar um exercício direto ali que peça que ela aplique aquela fórmula, como é que ela vai resolver questões, né, do tópico basal dela, que é a aplicação de fórmulas? Ela vai pegar, por exemplo, exercícios que perguntem pra ela quais são aquelas variáveis da fórmula, sabe? Então, numa fórmula de cinemática, por exemplo, vamos supor que é a fórmula do sorvete. Em vez da Joana simplesmente pegar exercícios que vão perguntar lá, tipo, um carro se desloca a 40 km numa velocidade de não sei o que, tananã, saindo do espaço X. Em vez de pegar uma questão prática que ela vai ter que resolver, ela pode começar pegando questões conceituais. Perguntando, por exemplo, o que é o SO na fórmula do sorvete? O que é o V na fórmula do sorvete? Como calcular o V da fórmula do sorvete? Como descobrir o T da fórmula do sorvete quando você não tem o T, sabe? Enfim, então são questões mais simples que podem parecer muito bobas algumas vezes, e é aí que você tropeça e cai e quebra a cara, porque você acha que é simples e não faz a questão, né? Fica, ai, não, muito besta isso aqui. Daí chega na prova, a pessoa vai lá e ó, se ferra. Por quê? Porque errou exatamente aquela coisa besta e perdeu ponto. Então, por isso que eu falo, pega as questões que são conceituais no comecinho, daí conforme você vai evoluindo, você pega questões um pouco mais difíceis e questões que realmente te cobrem aquele conteúdo na prática. O nosso cérebro é tipo uma escadinha, ele não quer tudo de uma vez, assim, sabe? Por exemplo, se você chegasse no ensino médio e os professores chegassem já falando sobre números complexos, você teria um pouco mais de dificuldade do que se começassem pelos conjuntos numéricos, depois fossem para a progressão aritmética, progressão geométrica, enfim. Então, o nosso cérebro precisa de uma evolução desse conteúdo, precisa ir degrau por degrau. Não dá pra você sair do ponto 0 e querer chegar no ponto 10 milhões de uma vez só. Você tem que sair do ponto 0 pro ponto 0,1, 0,2 e assim por diante até você chegar nos 10 milhões. Então é a teoria da escada isso, você vai subindo, sabe? A mesma coisa com os tópicos basais. Não começa fazendo exercício muito difícil, porque primeiro, você não vai conseguir fazer. Segundo, você vai achar que a sua dificuldade é outra, sendo que é uma coisa mais simples. Terceiro, você vai se frustrar e não vai conseguir mais estudar, o que pra mim é a pior parte de todas, né? Porque a gente fica frustrado, não estuda, só se ferra, só se dá mal. Então é importante que você vá pouco a pouco, tá? Segundo tipo de questões interessantes de resolver com tópicos basais são aquelas questões que você mesmo cria. E aí chega um momento que muita gente fica com preguicite e não faz. E olha só, por que é importante criar questões de tópicos basais? É mais uma maneira de você perceber se você está aprendendo e também você puxar, sugar aquele conteúdo mesmo do seu cérebro, tá? Porque se você simplesmente pega questões prontas, você não vai conseguir exercer, digamos assim, a sua capacidade de enxergar aquele conteúdo de outras maneiras. Inclusive, era uma coisa que eu errava muito em matemática. Porque Eita, travei aqui de novo. Eu me apegava muito àqueles conteúdos que o professor passava, sabe? Então o professor dava um exercício lá que falava A mais B igual a X, né? E aí na prova eu não sabia responder porque era 1000 vezes mais difícil.
E quando você mesmo começa a criar os seus exercícios, os seus tópicos basais, o que acontece? Você vai ver maneiras diferentes de pedir aquele mesmo conteúdo. Muitas vezes você cria um exercício que cai igualzinho na prova. Então também é importante que você crie questões para você mesmo. Se tiver algum amigo que também tem dificuldade com o mesmo tópico, faz um combinado assim, você cria tipo 5 questões, o amigo cria mais 5 questões, vocês trocam as questões, respondem todas juntos, porque assim vocês conseguem aprender melhor o conteúdo. Todas juntos no sentido de você responde as suas e do seu amigo, e o seu amigo responde as dele e as suas também, tá? E não tipo responder ao mesmo tempo, porque aí vocês não conseguem mensurar quem tá sabendo mais e quem não tá, beleza? Então, basicamente, resolver questões primeiro das mais simples, depois das mais difíceis, e segundo, você criar questões também, isso vai te ajudar muito, muito, muito. E basicamente era isso que eu tinha pra ensinar pra vocês hoje.